Eu já quero convidar aqui para o nosso telão os nossos analistas Gustavo Uribe, Basília Rodrigues, que comigo, com a Elisa, com a Luciana, vão nos ajudar a projetar este dia de hoje, que é um dia diferente, como a gente já disse aqui, neste caminhar da CPI. Um mês é o primeiro dia em que não haverá um depoente, nem por isso será um dia menos importante na CPI. Por isso, evidentemente, a partir das 9 horas da manhã, o horário marcado para começar, geralmente atrasa um pouquinho, tem um chorinho ali, 15, 20 minutos, meia hora. A partir das 9 nós já estaremos conectados com o Senado Federal para que você acompanhe esta sessão, que é importante, não é, Uribe? São mais de 400 documentos, segundo o senador Aziz. É claro que para vários deles há consenso, mas para outros não. Quem serão os governadores convocados para além desses que a gente já conhece? O governador do Amazonas, que são convocações óbvias, né? O governador do Amazonas, o governador cassado do Rio, Wilson Witzel, o atual governador do Rio, Cláudio Castro. Você imagina que haverá uma disputa aí entre senadores que apoiam o governo e os que fazem oposição ao governo para indicar quem serão os governadores convocados a prestar depoimento para a CPI? Porque me parece que nem todos os senadores têm os mesmos interesses ao inquirir um determinado governador, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Luciana, Basília, Elisa, Colombo. Realmente, há interesses também eleitorais, Colombo. A gente tem que lembrar que nós temos eleições presidenciais no ano que vem. E você tem 2 estados onde você tem senadores que são deles e podem ser candidatos no ano que vem. Por exemplo, no Amazonas, nós temos Omar Aziz e Eduardo Braga. Então, a convocação de Wilson Lima poderia antecipar, inclusive, esse debate eleitoral. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, nós temos Luiz Carlos Reis, que é considerado também um pré-candidato. Então, nessa guerra, nessa disputa entre governadores, você também tem essa questão, que é a questão eleitoral. Mas é importante a gente apontar um ponto, Colombo, que é a questão do STF. Por quê? Porque nós temos 10 governadores contra os quais há requerimentos, e a maior parte deles é do norte. Há um movimento desses governadores de talvez ingressarem no STF. Isso está em avaliação para eles não precisarem, caso sejam convocados, ir à CPI. Por quê? Porque é um precedente jurídico. A gente até falou um pouco disso ontem, que é a questão do caso, em 2012, do ex-governador do Goiás, Marconi Perillo. Ele ingressou no STF e o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, concedeu a ele uma liminar para que ele não precisasse ir à CPI. O argumento principal da decisão foi de que o Poder Legislativo não pode obrigar um chefe de Poder Executivo a comparecer à CPI. E isso, pelo que eu apurei, Colombo, está sendo discutido entre esses governadores do Norte. E essa discussão ocorre, pelo que me disseram, em alguns grupos de WhatsApp. Caso um deles seja convocado, e a maior probabilidade é de que o Wilson Lima seja convocado, os outros governadores do Norte possam também ingressar com pedidos no STF para que todos eles não precisem comparecer à CPI. Então é uma discussão que deve se estender e deve ser judicializada, Colombo. E é importante a gente observar também o comportamento de Omar Aziz. Como a Juliana Lopes ressaltou, é ele que vai definir essa ordem, o que vai ser votado ou não. O Omar, ele tem feito alguns movimentos que têm sido até criticados, alguns elogiados e outros criticados pelo grupo do G7, os senadores independentes de oposição. Tem momentos que ele faz acenos ao governo em relação a esses governistas, em relação a esses governadores que podem ser convocados, e há outros momentos em que ele faz perguntas duras, por exemplo, a pessoas relacionadas ao governo. Então, hoje, o mais interessante é observar como Omar Aziz irá se comportar na sessão de hoje, Colombo. Agora você imagina o grupo de WhatsApp da CPI da pandemia, hein? Como não deve ser, hein? Gostaria de saudar aqui o Gustavo Uribe, antes de fazer a pergunta aqui para a Basília Rodrigues, porque a gente ainda não teve essa oportunidade de estar juntos aqui na tela. Gustavo, seja muito bem-vindo. E aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Basília. Na verdade, Basília, eu quero saber que critério que está sendo usado para essa convocação de governadores e prefeitos. Deve ser pior ainda o critério usado para convocar prefeitos?
Oi, muito bom dia, Luciana, Elisa, Colombo, Gustavo, todo mundo aí acompanhando o novo dia. Pois é, essa é a palavra que eu ouvi agora de manhã aqui, conversando com senadores governistas. Critério. Qual vai ser o critério para ouvir um governador e outro não, um prefeito e o outro não? Na lista tem ao menos 10 governadores, alguns não vão passar por nuvens brancas, levando em consideração aí Amazonas, Pará. São governadores que com certeza terão, de acordo com os parlamentares, os seus pedidos de depoimentos aprovados na comissão hoje. E os ex-prefeitos? E os prefeitos? Quantos? Quais? Pelo menos 12 estão nessas listas de requerimentos. Ontem à noite, o presidente da comissão, Omar Aziz, falou em mais de 400 requerimentos. É muita coisa para discutir. Em alguns momentos, eles vão tentar fazer uma votação em bloco, que é quando você reúne os requerimentos e votam de uma vez, mas vai ter confusão também para definir o que vai ser individual, o que vai ser destacado, né, e o que vai em bloco. Entre esses pedidos, há aí requerimentos não só para ouvir esses mandatários locais, governadores, prefeitos, como também pedidos de reconvocação, pessoas, figurinhas que já passaram aqui pela comissão e que devem voltar, a exemplo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também do ministro Marcelo Queiroga. Tem mais do que isso, pedidos também de quebra de sigilo. E aí alcança um grupo bastante delicado de depoentes, que são pessoas que terão, se aprovado o requerimento aqui na comissão, que apresentar o seu sigilo telefônico, fiscal, telemático. Essas mensagenzinhas aí em grupos de WhatsApp também vão ter que ser trazidas aqui para a CPI. Só para concluir, então, uma informação que a gente tem, para quem está com saudades aí de depoimentos, calma, que hoje a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara convidou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aprovou esse requerimento ontem, já para hoje, 9 horas da manhã também, ele ser ouvido e a expectativa de que ele compareça. É com vocês.